pastor. Então a gente tem feito uma direção que o Beto deu, né? Fazer 5 estudos sobre os ministérios. E quem é que sabe quais são? Fala bem alto. Pastor. Valeu. Profeta. Apóstolo e mestre. Isso. A Grazi tinha falado antes aqui. E quem é que estava? Levanta a mão de novo. Pegou só a finaleira. Então eu quero que vocês me digam, para recapitular para quem não estava, o que foi dito aqui. Algo principal que mexeu com as estruturas. Só para recapitular para quem não estava. O que mais? Ninguém quer falar mais? Sobre qual salmo foi falado? Que susto. Achei que vocês não iam lembrar. E eu vou pedir assim que seja bem aproveitado assim, esse tempo, né? E hoje, quem lembra aqui que vai ser falado? Sobre o mestre. Sabe que tem gente que fala que são 4 ministérios. Isso eu vou falar para vocês porque é importante que um dia alguém vai chegar e dizer, não, mas é 4, não, é 5. Na verdade, o número não importa muito, importa a gente fazer o que está dizendo a Bíblia, né? E porque no final depois a gente vai ler Efésios 4, no final diz ali, né, pastores e mestres. E eu estudando isso aqui, daí eu vi outra ainda versão a respeito, de que todos são mestres, o apóstolo, o profeta, né, o pastor, o evangelista, eles precisam ser mestres. Tem alguma passagem lá em Atos, depois eu vou ler também, que vai falar, né, que lá se encontravam profetas e mestres, fulano, fulano, fulano. Daí fala sobre Barnabé, depois a gente vai ler ali. E então, por isso que acham respaldo nisso também, que mestre não seria um único ministério só dele, mas todos acompanhariam dos outros 4, o mestre acompanharia. Mas a nossa intenção não é comprovar nada disso, porque a Bíblia está bem clara ali. Então, a gente vai falar sobre o que é um mestre. O que é ser um mestre, né? Quem é que chuta? Pode falar. Ensina. Vocês não querem vir mais para frente um pouquinho? Estão muito lá atrás. Vem mais para frente. Quando a gente fala em mestre, basicamente é isso, né? A gente pensa no ensino. E é basicamente isso, né? O ministério de mestre, ele é praticamente o ensino. A gente ouve falar sobre mestres em várias áreas. Mas aqui Paulo ele vai falar a respeito do ministério para os... Para quem que ele fala? Ufa. Fala para os cristãos, né? Porque vocês já ouviram falar que ele é professor, é mestre e professor em tal área, né? Alguém que é grande em conhecimento. É mais ou menos isso que significa a palavra mestre. Só que aqui Paulo ele vai falar e vai dar essa direção a respeito das Escrituras. Então, eu vou pedir para alguém ler, porque senão eu vou começar a tossir já de início aqui. Então, o que eu falei com o Beto que desde que ele pediu para trazer a palavra sobre mestre, eu achei muito importante a gente ver
como funciona isso no judaísmo. Porque Paulo ele era excelente nisso, né? E a tradução grega, aqui, a Efésios está em grego. Ele vai falar só como um professor. Mas tem uma palavra que se chama rabino. Quem já ouviu falar sobre o rabino? Rabone. Então é ribi, rabi. Depois eu vou passar para vocês também. E isso a gente tem que aprender com os judeus. Não tem outra forma de aprender o que é um ministério de mestre sem olhar para o tempo, a era de Jesus lá no tempo da era judaica ainda. E hoje a gente precisa aprender, que nem o Leandro falou nas ministrações, né? E o Beto tem falado muito disso. A gente precisa olhar para Israel, a gente precisa olhar para a cultura judaica, vai nos ajudar a entender muito sobre a Bíblia. Então, porque eu pensei, eu vou falar sobre mestre, vai chover no molhado. Porque mestre é aquele que ensina, é aquele que tem aluno, discípulo. Mas como eu creio assim, que foi uma direção e a gente precisa aprender algo a mais sobre isso. Então, vou pedir para alguém ler. Então, eu vou falar um pouco sobre esse panorama judaico, como é que era visto o rabino, o rabi, né? Como é que Maria fala, né, para Jesus? Quem é que lembra? Lá em João? Rabone. Quem é que vem aqui ler? Efésios 4, 11 a 18. Hoje, casualmente, eu estudei essa passagem. É mesmo? Efésios 4, do 11 ao 18. A uns... Opa, minha voz é muito alta. Alô. Mais longe. A uns ele construiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegando à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem, feito a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitamos por qualquer sopro da doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todos o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor, não persista e viver como os pagãos, que anda a merecer de suas ideias frívolas. Tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o seu endurecimento de seu coração, mantendo-nos afastados da vida de Deus. Obrigada. A versão dele é um pouquinho diferente de algumas aqui, né? Mas não tem problema, é o mesmo. Não tem problema, é essa. Quando eu fiz o Instituto Bereia, o professor usava uma Bíblia católica para explicar várias coisas, inclusive os apócrifos, que falava bastante sobre a história. Dava para entender muito sobre a história daqueles 400 anos entre Malaquias e Mateus ali, ficou um vazio, 400 anos. E através de Macabeus, ali a gente vai ler sobre helenistas, então isso tem na Bíblia Católica, historicamente a gente pode estudar bastante. É só quanto à inspiração do Espírito Santo, que daí não... só os livros apócrifos, né? Porque o restante aqui é igual. Mas historicamente é um conteúdo importante.
Então, o que a gente pode ver aqui, né? Para uns ele deu o dom de o ministério de pastor. Isso aí. Vamos falar bastante vezes para a gente decorar quais são. E para que foram dados esses ministérios? O que diz lá? E antes disso? Alguém falou. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é uma forma, é usado no original dela como se fosse, aqui tem o original do grego, é katartismos. Falou? Eu não estava na terça, viu? Então, aperfeiçoar significa equipar. Ele falou isso? Ah, glória a Deus. Isso. Então, Deus ele deixa essas ferramentas para equipar o corpo de Cristo. Visando o quê? A edificação que gera o quê? Fala em que juntas? O que gera isso? Unir. Se for usar separado, esses ministérios não vão servir para nada. Porque precisa que a igreja tenha todos eles para que gere a unidade do corpo. Porque Paulo não separou, ele falou sobre corpo na mesma passagem, né? Então, é em busca de formar um corpo real, né? Edificando esse corpo. E eu achei bem interessante, assim. A gente vai aprendendo um monte de coisa. Então, ali, quando se fala em mestre, como eu falei para vocês, está no original grego. Então, é didaskalos. Didaskalos. É, mais ou menos isso. Isso não é muito importante, assim, que anotem, porque o significado de mestre é mestre. É isso aí, professor. Então, significa professor, mestre ou aquele que transmite conhecimento. Então, no dicionário normal eu peguei, daí para a gente ver o que é mestre, né? Pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Indivíduo que ensina. Não tem nenhuma novidade por aqui, né? Então, dotada de excepcional saber. Ou seja, ele excede a um saber comum, né? Então, eu peguei a palavra rabino, para a gente poder pensar, então, como da forma judaica. Então, o rabino, no original do hebraico clássico, ele se escrevia assim, Ribi, R-I-B-B-I. E no moderno, se escreve R-A-B-B-I, Rabi. E que no judaísmo significa professor, mestre, ou, da forma literal, ele significa grande, né? Então, Rabi é meu mestre. Rabi é meu mestre. Então, ele deriva da raiz hebraica Rav, que significa grande ou distinto, mas para o lado do conhecimento. Então, é distinto em conhecimento, ele é grande em conhecimento. Não é porque é melhor do que os outros, não é porque é melhor do que ninguém. Porque dentro da igreja tem bastante, acontece isso, eu estava lendo alguns relatos assim, de quando eu fui estudando, acontece muito da soberba entre os mestres. Por isso que é um ministério que foi aos poucos diminuindo muito, porque ele deveria ser muito mais trabalhado na igreja, e acabou que ele ficando para trás por causa da soberba de muitos. Eu conheço, eu sei, tu não precisa me ensinar, mas mais ou menos isso. Depois eu vou falar aqui também que o mestre ele precisa ser humilde, precisa ter simplicidade na forma de ensinar, né? Senão ninguém entende nada. Só gera confusão, só gera desavença, discórdia. Não vai servir para nada.
Então, né, Rabi, meu mestre. Eu fico pensando, as pessoas olhando Jesus, né? Que eu não tive tempo assim de... Não tive tempo não, mas eu não quis misturar muitas coisas assim, na minha cabeça, porque é bastante. E eu acho que até poderia ir vários estudos desse, Beto. Só sobre isso. Mas eu achei interessante que eu ficava pensando sobre Jesus, né? Jesus, ele é chamado de mestre, mas não, ele é mestre, mas ele é tudo. Ele é profeta, né? Então, ele não é chamado de rabino entre os judeus, os mestres da lei ali, né? Então, quer dizer que ele não frequentou uma escola de rabinos. Mas ele é reconhecido como mestre. Então, daí todo mundo, por que Jesus parou, né? Foi com 12 anos, sumiu. Então, o que acontecia? É engraçado, assim, né? Porque depois eu vou falar as idades ali para vocês. Mas a pessoa que não servia para continuar com o rabino, ele aprendia a profissão da família. O que o pai de Jesus era? Marceneiro, carpinteiro, né? E naquele filme A Paixão de Cristo a gente vê Jesus fazendo uns móveis, né? E nesse meio tempo não se ouve falar mesmo de Jesus. Eu acredito que ele não foi para uma escola de rabinos. E ele era mestre. E ele era tudo. Ele era pastor, ele era mestre, ele era evangelista. O apóstolo. Na verdade, ele é o próprio fundamento, né? Por isso que eu estava conversando no grupo esses dias. Eu disse, por que não aparece a figura de Jesus como um apóstolo? Porque ele é o fundamento. Então não tinha como dizer assim, né? Jesus é um apóstolo. Não, ele é a palavra viva que estava ali, onde os apóstolos teriam então que passar adiante aquela mensagem. Mas é chamado de bom mestre, é chamado no poço lá, né? Vejo que és profeta, né? Então a gente tem várias. Ele carregava uma multidão com ele, as pessoas gostavam de escutar ele. Isso é uma característica do evangelista. Né? As pessoas gostam de estar junto, de escutar. Multidões. Então aqui, no judaísmo, rabino é um título usado para distinguir aquele que ensina, aquele que tem autoridade dos doutores da Torá, ou aquele apontado pelos líderes religiosos da comunidade. Hoje, os rabinos são os responsáveis pelo ensino e aplicação dos ensinamentos do judaísmo. Ao contrário de outras religiões, o rabino não é um sacerdote. Né? Então, o rabino ele nunca foi sacerdote do templo. Vocês lembram onde é que Jesus ensinava? Quando falava em lugar fechado, assim. Onde? Sinagoga. E Paulo? Sinagoga. O que é a sinagoga? Quem chuta? Ninguém chuta, que coisa, Alberto. Hã? Não é o templo. Ele é um lugar, então a sinagoga, quando a gente lê na Bíblia, porque o que acontece? A gente começa a entender algumas coisas e a gente começa a abrir o entendimento quando lê a Bíblia. Né? Então não era o templo. A sinagoga era um lugar de preces. O primeiro sentido dela é esse. Se reuniam para as preces. Mas também um lugar de ensino da Torá. Que alguém sabe o que é Torá? 5 primeiros livros. Então tinha um rolo, tem uma arca, então eles deixam ali dentro. Sim, mas o principal é a Torá, que é a lei. Né? Isso, depois eu vou falar aqui. Hã? Mas os primeiros ali, como é que chama? Mas eles chamam de Torá também, os 5. Pode. Isso.
porque não era ali que se oferecia o sacrifício. Ele era o segundo lugar mais divino, né? O primeiro era o templo, onde se tinha todo aquele serviço que a gente conhece, sacerdotes, levitas, né? E a sinagoga, quem é que estava ali? Fala, Beto. Fala. Não sabe, né? Então, quem vocês acham que estava ali na sinagoga? Rabinos. Então, ele era o segundo lugar mais divino, né? Primeiro lugar para o judeu era o templo, segundo a sinagoga, e era um lugar de ensino. Então, os rabinos, eles tinham um lugar de honra dentro da sinagoga. Até hoje não sabia que não precisa ter um rabino, que coisa, né? Mas eles, depois eu vou falar um pouquinho dos judeus aqui. E então era um lugar onde pode ver que Jesus é lá, eles discutiam sobre a lei também. Não era assim, o rabino fala e todo mundo fica quieto. Eles eram aperfeiçoados no conhecimento ali. Então aqui tem um dado bem interessante, né? Você sabe quanto por cento de judeus tem na raça humana? Qual é o percentual? Né? Muitos? Tem uma estimativa que é mais ou menos de 1%. Pouco, né? Só que é um povo que todo mundo sempre ouviu falar deles. É ou não é? Durante a Bíblia inteira ali, a gente vai ver os judeus passando por guerra, né? Diz um exemplo aí. Os egípcios, os persas, quem mais? Os babilônios, os romanos, os filisteus e os gregos também, né? Então, o que acontece? Muitas dessas raças, dessas nações, elas foram extintas ou perderam drasticamente poder. Só que o judeu, mesmo sendo pequeno, ele sempre continuou. O povo de Israel, ele continua. Ele não foi exterminado, ele podia ter sido, ele não é um povo em grande número, mas ele continua ali. Ele continua ali. E a gente sabe, né? A gente sabe que eles continuam ali por quê? Não é uma resposta, não adianta ter uma resposta humana para isso. A resposta vem da Bíblia. Porque Deus tem um plano com Israel. Inclusive com a vinda de Jesus. Então ele nunca vai se exterminar. Até que Jesus venha, vai existir Israel e os judeus. Então a gente pode acompanhar vários. Por que um povo tão pequeno, ele é rico assim, né? Eles têm um bom trabalho, são prósperos, né? Porque Deus está nisso. Só que e a gente, como cristão, a gente crê que isso é uma resposta às várias promessas e profecias de Deus, né? E eles têm por que todo mundo se intriga com essa continuidade da raça judaica, né? O porquê que ela continua, por que ela é imortal, como alguns falam, eles usam o termo imortal, né? Mas porque ela tem uma continuidade. E isso se deve ao ensino. Porque os judeus são dispersos, acontece alguma coisa como foi na Babilônia. Tiraram da terra, levaram para a Babilônia, acabou o povo ficando uma boa parte lá, né? A grande maioria ficou na Babilônia, mas vieram alguns e reconstruíram Jerusalém. E o pastor Leandro pregou sobre isso também. E continuou. Quem era um dos escribas, foi um dos que veio, né, que era Esdras. Então, eles sempre prezaram. Eles estavam no cativeiro, tinha ensino. Eles estavam no cativeiro, a história de Israel era contada por qualquer um que chegasse
tu perguntasse o que aconteceu com esse povo, lá atrás, com Abraão, Isaac, Jacó, aí Deus criou o mundo, tudo, eles sabiam tudo. Então, até hoje é assim. E isso é a essência que não se perde no judeu. Por isso que têm essa continuidade da raça. Então, só por ser judeu, eles já têm uma missão que é de receber e repassar um legado. Quando o pai ensina o filho vai ensinar os filhos, e eles têm esse legado de ensinar, ter o cuidado de ensinar tudo que eles aprenderam a respeito desses livros, que é a Torá, que é os profetas, os livros históricos, né? E os de sabedoria. Então, são esses que a gente chama o Pentateuco, os profetas, os de sabedoria e os históricos, que eu falei antes. É que eu não anotei isso aqui, mas eu me lembrei. Então, ninguém aprende a ser judeu. Eles são judeu, simplesmente são judeu. Ninguém aprende, tu é. Porque, às vezes, o que acontece? O que eu vejo uma coisa que a gente precisa quebrar no nosso coração? Às vezes, a gente tem que vir todo domingo aqui para ver o que o pastor vai dizer para eu mudar no meu caráter. Ou qualquer outra coisa. Então, eu vivo de queda e retorno, queda e retorno, queda e retorno. Eu não tomo uma decisão e digo, é isso que eu quero seguir. Eu sou um cristão e eu vou me posicionar como um cristão. E isso o judeu ele tem muito claro. Ele é ensinado assim. Por isso que o ministério do mestre, Beto, ele faz com que isso aconteça. As pessoas fixam no coração aquilo que elas são. E o judeu ele nunca olha só para o passado, ele conta o passado. Mas ele tem um coração no futuro. Abraão foi assim. Abraão viu a descendência dele gigante? Não viu. Mas ele esperou. E isso foi passado de geração em geração. Então, o judeu ele tem um olhar para o futuro. Ele é preparado para o futuro. Claro que vários não reconheceram o Cristo, né? E eu não estou defendendo isso, né? Por favor. Mas eles têm essa excelência no conhecimento. Alguém pega para mim? Já tomei tudo. Senão eu vou começar a tossir. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a aprender. Eu sou cristão, sou uma cristã, e eu sou uma cristã. Eu apenas ando assim. Eu não precisa me dizer, olha, Eliane, para de roubar, porque agora tu é uma cristã. A palavra de Deus ela precisa estar tão impregnada dentro de mim, que eu conheço os princípios, que eu ando nos princípios sem nem pensar mais. Ah, não te prostitui, mas para de te prostituir. Ah, conheceu Jesus, mas não para. É porque não está impregnada a palavra no nosso coração que a gente começa a cometer erros que a gente não deveria cometer. A gente vai pecar, vai. Mas não pode ser uma rotina na nossa vida. Porque tem tanta gente que se desvia, vai, volta, né? Como eu estava falando antes, porque não está impregnado no coração. A palavra de Deus ela não está revelada. Valeu. Não. Depois eu peço. Então, quando a gente tem alguém que... Porque, assim, o que acontece? Eu não consigo aprender muito sozinha. Eu gosto de ler, vou nos meus livros lá e vejo na internet e faço de tudo para aprender, mas é muito mais fácil quando tem alguém que já teve a revelação e te ensina. É ou não é? Porque isso é um chamado. Alguns vão ter isso. Alguns vão conseguir, de uma forma simples, passar uma direção clara, vão revelar a Bíblia para o nosso coração. Óbvio que depende de cada um, a gente precisa ler, porque eu estava lendo também, eles incentivam a comprar o rolo da lei, né? Para toda pessoa ter e poder ler e discutir isso na sinagoga. Até hoje é assim.
Onde tem 10 judeus, tem uma sinagoga. Em qualquer cidadezinha do mundo é assim. E então a gente precisa dessa revelação da palavra. E eu conheço pessoas com chamado de mestre e que não exercem esse chamado. Então a gente precisa ter, conversando agora, vendo os ministérios agora que a gente vai ter esses estudos, começa a ver no teu coração aquilo que vem, aquilo que vai te chamar mais, aquilo que vai tocar teu coração. O que tem um chamado para a tua vida? Tem. Agora a gente precisa descobrir qual é. Então essa palavra ela precisa ser clara no nosso coração, ao ponto de que a gente tenha um corpo saudável, que ande no completo conhecimento sobre Deus. Porque senão vai acontecer o que a gente vê acontecer aos milhares no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que são pessoas que não andam como cristãos, né? Aonde a gente estiver, a gente precisa andar como um cristão. Não vai mudar o meu princípio por causa da cultura. O judeu ele não deixa de ser judeu no Brasil e participar de carnaval e não sei o quê, porque aqui é a cultura do Brasil. Ele considera aquilo que ele aprendeu desde menino. Pode falar. Nova York. Uhum. Uhum. E olha o que é Nova York hoje, né? Eu não sabia que era fundada por judeu. E é aí que está, eles não mudam o princípio deles. Eles não vão ser camaleão. Eles não vão se adaptar ao ambiente. Aquilo que eles acreditam. Daniel, quando estava na Babilônia, ele fazia o quê? Todos os dias. Orava em direção a Jerusalém, né? Não sei como que eles acham, mas eles acham, né? Não sei se é a posição do sol, o que é, eles acham. Pode ser o horário que for, né? Então, mas Daniel, ele fazia isso. Ele pegava o tempo que ele tinha, era um compromisso dele, ele não abriu mão do compromisso dele com Deus. Mudou a história. Então, a gente precisa ser assim como cristão. A gente precisa ter o nosso compromisso firmado para sempre. Eu não vou mudar a minha atitude, porque hoje eu consigo ter um emprego melhor, me dar mais dinheiro, então eu não vou tanto assim praticar algumas coisas, eu posso dar uma resbaladinha aqui para chegar onde eu quero. Não é assim. A gente não pode levar as coisas para esse lado. Eu tenho que me posicionar como cristão até se vier perseguição, se alguém vier com uma arma na minha cabeça, eu não posso voltar atrás. Hã? É o que vier primeiro. Não, mas eu digo até a morte, por quê? Porque eu posso passar pela morte por causa da perseguição. Eu nunca vou poder negar. E a gente fala aqui que é muito fácil, né? Não vou negar, mas chega na hora que... Daí quantos vão cravar o dedão? Uhum. Isso. É isso aí. É isso aí. Uhum. Uhum. Isso. É bem isso. Então agora, porque o importante, né, não é o começo, são os finais. É isso aí, continua nessa caminhada. É isso aí. É verdade. Para de todo mundo, né?
Não tem. Por isso que... E para trocar esse caminho, gente, é só porque realmente tu não tem uma revelação. Não tem como trocar. Não tem como mudar de caminho. Não tem como. Eu preciso me posicionar em todo tempo. Como um cristão, uma cristã, né? Então, tem algumas expressões que na Bíblia, às vezes, a gente lê, né? Quem lembra? Um exemplo é Êxodo 13, 14. Quem é que quer ler aí? Só um exemplo. Êxodo 13, 14. Treze, 14. Pode ler. Uhum. Que onde é que era a casa da servidão? Então, o que fala lá? Quando seus filhos lhe perguntarem. Então, Deus sempre teve uma preocupação por passar, sim, com o ensino, para que todas as gerações fossem alcançadas pela verdade. Então, vai ter vários, vai ter com Josué, vai ter... Se vocês colocar essa frase, vai aparecer várias passagens. Então, assim, quando o teu filho te perguntar, tu vai ensinar desse jeito. E aí, a preocupação de Deus com a continuidade. E é através do ensino. Lá em Deuteronômio 6, 5 a 7. Alguém lê também? Deuteronômio 6, 5 a 7. Pode. Ensina quando? Salmo 1, medita de noite. Então, Deus de novo se preocupando com o passar adiante, o ensino. Então, não se cansa. Ensina com perseverança, diz aí? Persistência. Persiste, ensina isso, persiste. Porque isso vai perpetuar a raça de vocês. Assim, vai ter que ser assim. Todo mundo vai ter que aprender daquilo que eu tenho feito, de quem eu sou. Então, Deus deixa bem claro na palavra, né? Então, existe um legado de esperança no futuro, que é ensinado pelos judeus, né? Mas é uma base bíblica, que é para nós também. Eu preciso ter essa esperança. Por isso que é uma tolice não ensinar o filho. As crianças, elas precisam ser alvo dos nossos olhos. Elas precisam ser... Eu acho muito legal o trabalho que tem sido feito de decorar versículo, de participar, o pai e a mãe, e trazer as tarefas prontas aqui, porque vai para casa também. Se a criança não for ensinada no caminho que ela deve andar, ela vai se desviar. Então, os nossos filhos precisam ser prioridade. Porque, às vezes, o que a gente tem visto é um evangelho que eu só penso em mim. Quando eu tiver, quando eu alcançar. Então, e fica muita coisa para trás, fica muita coisa em haver, né? E é uma ordem do Senhor, que a gente ensine às próximas gerações. Como alguém falou ali, eu quero nem precisar passar pela morte, porque Jesus vai vir logo. Se eu tiver tempo de ter filhos, antes de Jesus vir, eu quero poder praticar isso aqui.
E tem bastante diferença, né? Quando é uma criança ensinada nos caminhos do Senhor, é muito diferente. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre Rabino e Talmide. O que é Talmide? O Paulo deve saber. Hã? Talmide. O que é Talmide? Hã? É o quê? Discípulo, aluno, né? E Talmidim. Talmidim. É o plural. É só o plural, é discípulos, alunos. A gente é chamado a ser Talmide, né, de Jesus. Mas a gente é chamado a fazer talmidins. Talmidins não. Eu custia falar, não falar no plural. Talmidim. Eu vou falar no plural. Talmidim. Não, o singular é talmide. E plural, talmidim. Só um M. No hebraico não é. No hebraico não tinha nem vogal. Dá graças a Deus que hoje tem vogal para a gente entender. Como é que se escreve Javé? Alguém sabe? Como é que é Javé? Como é que se escreve Javé? Você sabe o que é Javé? Hã? É o nome de Deus. Ou seja, não tem explicação. Simplesmente ele é. Eu sou. Como é que se escreve? Como é que se escreve? WH. YH. WH. YHWH. HWH. Javé. É porque no hebraico antes não tinha vogal, né? Era tudo consoante, daí foi sendo traduzido, daí começaram a modernizar um pouco para as pessoas poderem entender, né? Então daí começaram a colocar as vogais. Por isso que às vezes tem algumas coisas que a gente pode entender de mais de uma forma. Mas o nome de Deus ele não muda. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Porque foi quando Moisés perguntou, quem que eu vou falar que tu é? Fala, eu sou. Eu sou o que sou. Não tenho explicação, não preciso explicar para ninguém. Eu simplesmente sou. Deus fala isso para ele, eu sou. Diz que foi o eu sou que te mandou. Ou a gente fica para pensar nesses caras doidos, né? Imagina alguém chegando e diz eu sou, diz que eu sou o que sou. Hoje a gente vem tudo prontinho e ainda acha ruim, às vezes, ter que dar uma lidinha na Bíblia quando está tudo já mastigadinho para nós, né? Isso. Ele fala, né? Uhum. Então, porque é o mesmo, né? Então, a Bíblia eu amo, assim, porque a gente começa a aprender tanta coisa, assim, ó. É fantástico. Então, vamos lá. Então, na época de Jesus, tá? Eu vou falar sobre o Rabino. E os Talmidim. Não botei S. Consegui. Com que idade vocês acham que eles começavam a estudar a Torá? Com 6 anos. Com 6 anos, as nossas crianças não sabem nem ler ainda. Mas ali eles já estavam aprendendo
sobre a Torá, que é os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, né? Que nem o Beto falou, que a Torá é tudo, né? Então, vamos falar sobre Pentateuco. Isso. E é engraçado que Deus sabe de tudo isso, né? Os psicólogos demoraram não sei quanto tempo para entender. Deus foi lá e deu uma direção. Por isso que a gente segue a direção de Deus. Ela é tão mais fácil, né? Eu preciso que alguém me diga que o meu filho, com 6 anos, vai começar a formar a personalidade, a identidade dele. Então, Deus, ele é perfeito, né? Então, com 6 anos, começava os estudos, que era o estudo primário, né? E com quantos anos vocês acham que eles já tinham que saber a Torá decorada? Decorada. 10 anos. Com 10 anos, pensa no... O Arthur tem 11. O Arthur tem 11, imagina o Arthur decorando. O Arthur fala Gênesis 12, 1. Tinha que saber decor. Eles decoravam a Torá, decoravam o Pentateuco com 4 anos, dos 6 aos 10. E geralmente esse ensino primário ele era dado por um rabino da sinagoga. Ele era oferecido por um rabino. Então, a partir dos 10, quando terminava a escola primária, só os mais destacados iam para o ensino secundário. Né? Então, eles faziam, imagina, com 10 anos, eles estavam fazendo prova para dizer, ó, esse aí vai, esse não vai. Com 10 anos, a gente acha que, não vamos dar tanta responsabilidade para uma criança, dá mastigadinho as coisas para eles. E faz toda a diferença a criança aprender desde muito cedo. Então, ia para a escola secundária com 10 anos. E esses que foi que eu falei, esses meninos que não, e era uma escola de meninos, né? Esses que não tinham, que não passavam para o estudo secundário, então eles voltavam para casa e iam aprender a profissão da família. Eu falei, marceneiro, daí não sei, o Lucas era médico, deve ter vários outros aí que eu não... pescador. Por isso que Pedro, com certeza, não era teólogo. Né, gente? Então, aqui. Então, esses que haviam sido escolhidos para dar seguimento ao estudo secundário, com quantos anos vocês acham que eles sabiam todas as escrituras de cor? Está diminuindo, né? 14 anos. Mas eu estou falando em toda a Bíblia. Não tinha o Novo Testamento, né? Era a Septuaginta, os 70, né? E então era o Pentateuco, os livros históricos, os de sabedoria, os profetas de sabedoria. Era esse. Então, com 14 anos, quem aqui já leu a Bíblia toda? Ah, não. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Ai. Quantas vezes quem já leu? Eu também, assim. Mas eu, inteira de cabo a rabo, eu li 4 vezes. E acho muito pouco. Porque depois eu comecei a pegar mais pingada, assim. Só que ela é muito importante, porque a Bíblia é um livro. E a gente precisa estudar ela assim. Então, assim, é uma vergonha quem não leu a Bíblia inteira ainda. Sabe por quê? Porque não adianta dizer que é cristão e não se interessar. Não adianta. Não adianta. Porque a palavra não vai ser revelada se tu não estiver lendo. A palavra não vai ser revelada, tirando aqueles que estão há pouquíssimo tempo.
Mas em um ano dá para ler a Bíblia toda. Vou ter uma pressão na Joyce agora. Mas também, por quê, né? Sim, Jesus com 12 anos, ele tem um significado dele ter ido lá na sinagoga ensinar. Porque ele era liberado. Se faz até hoje é o bar mitzvah e o barbaracá, acho que é o de guria. É. Aqui se faz com 15 na nossa cultura, né? Mas eu sei porque os filhos do Ricardo, a Carol, a Sabrina, a Karine, todos fizeram. Porque o que significa isso, né? É quando o pai libera o filho para se tornar um adulto. A partir daqui, agora eu te libero, te dou um destino. E também, né, com 14 anos eu sabia a Bíblia inteira, decor. Só que isso é para aqueles que passavam, tinha os que não passavam, né? Que não decoravam tudo, porque não passavam para estudar com esse rabino. Então, e com 14 anos, eles eram iniciados na tradição oral também. Que era, imagina, com 14 anos já podia falar sobre essas coisas, discutir sobre essas coisas. Então, deixa eu ver se vai falar aqui agora. Eu passava a discutir as interpretações e aplicações da lei de Moisés. Então, aos 14 e 15 anos, somente os melhores entre os melhores estavam estudando, geralmente aos pés de um rabino famoso e respeitado. Depois a gente vai ler uma expressão, né? Que tem uma expressão que fala mais ou menos assim, ó, te suja com a poeira do rabino. Aonde ele passar, gruda nele, vai atrás dele, aprende tudo, suga tudo que tu puder. Né? Vai e não desgruda, tu come, porque eles comiam com ele, dormiam com ele. Alguns consideravam a autoridade do rabino ainda maior do que a do pai. Eles tinham um respeito muito grande. Então, esses poucos meninos, né, que passavam, era uma elite, acabava por formar uma elite em Israel de rabinos, que seguiam os rabinos. E esses eram chamados, então, os talmidins. Os talmidim. É engraçado que cada rabino tinha uma maneira de interpretação. Não saía da palavra, mas tipo assim, sobre o sábado, o sabá, né? O que pode ser feito no sábado e não? Eles estudavam, discutiam. Então, a forma de interpretação daquele rabino levava os discípulos dele a acreditar também. Só que isso causava um jugo muito pesado para os talmidim. E Jesus veio e aliviou esse fardo. Quando ele fala que o fardo é leve e o jugo é suave, é porque Jesus diz, me segue, que isso vai ficar suave. Eu não vou pela religião, né? Então, por isso que é apaixonante começar a entender algumas coisas. Então, Aham. E aí ele... E vários, né? O samaritano, o bom samaritano, que nem... Na verdade, não diz que é bom, né? Fala em samaritano. Uma vez o Beto disse, por que samaritano é chamado de bom se nem Jesus é, né? Não, mas é só o título. Na Bíblia não diz o bom samaritano. Só Deus é bom. Só o Pai, né? Jesus fala. Vou falar um negócio sobre isso. Esses dias eu escutei uma pregação do Luiz Hermínio, escutei uma partezinha. Ele fala sobre isso, né? Por que Jesus não se autodenomina bom? Porque só é bom quem termina alguma coisa. E Jesus ainda não tinha terminado. Daí depois ele é o bom mestre. Então, é bem interessante, é legal escutar essa pregação. É bem forte. Eu não consegui escutar toda.
Deixa eu ver onde é que eu estava, que eu até já me perdi aqui. Vamos lá. Jesus, ele confronta, né, os rabinos da época. Era o Hilel e o Shammai, que eram 2 rabinos famosos assim, na época de Jesus. Aqui, ó. Que eu acho que eles deveriam bater de frente com essa questão de curar no sábado, de, não pode. Daí vai deixar a pessoa lá do jeito que está, né? Não, porque é sábado. Porque daí só se criava a religião, porque o centro da lei, ela é o amor. E o homem foi colocando cercas ao redor da lei e começou a afastar de Deus. Mas o centro da lei, ela é amor. Amarás e ama a Deus e ao próximo. O centro da lei, ela é amor. Esse é o resumo da lei. E o homem começou a colocar a religião, formou cercas, né? Alguns falam corbã, tem na Bíblia, né, uma expressão que fala, isso é corbã. Ou seja, é uma interpretação de que tem que ser desse jeito, que eu posso dar um jeitinho. O corbã era mais ou menos um jeitinho que alguns davam para poder burlar a lei, né? Vamos adiante. Então, a recomendação aos talmidim, né, era que a frase é essa: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi. Então, se cobre com a poeira dos pés do mestre. E o que queria dizer isso? Foi o que eu falei antes, né? Que tinha que seguir tudo, né? Olhar, porque na época de Jesus, o que aconteceu com os rabinos? Por que ele questionou? Porque era muito, eles só colocavam um jugo em cima dos talmidim, né? Um fardo pesado, mas eles mesmos não conseguiam cumprir. Eles mesmos não faziam. Então era, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então só criava um jugo em cima das pessoas, né? E Jesus, ele não curtiu isso e diz: vem comigo que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então eles viviam, e aqui, ó, sua grande ambição era meramente saber o que seu rabino sabia. Não queriam nada em troca. Só queriam saber aquilo que o mestre sabia, né? E se tornar o quê? Semelhante. Então, a relação rabino-talmide, mestre e discípulo, né, era intensa e pessoal. Enquanto o rabino ensinava a sua interpretação da lei, vivia como modelo aos olhos dos seus talmidim, cada talmide fazia todo o possível para em tudo imitar o rabino de tal maneira a que se tornasse igual a ele. Então, essa era a intenção. Eu ando porque desde os 6 anos, né, aprendendo, se dedicando para chegar lá, não era fácil. Eu quero ser igual, eu vou sugar tudo que eu posso. Então, a gente não vê hoje muitas pessoas assim, né? Que legal andar, não que tenha que andar grudado assim, né? Não estou dizendo isso. Mas poucas pessoas a gente pode, eu tenho vontade de estar junto e de aprender o que ela tem para ensinar, o que essa pessoa tem para ensinar. Porque não é muito incentivado o ministério do mestre. Não é incentivado esse ministério. Muito foi por vaidade, eu estou dizendo isso de séculos de igreja, né? Muito foi por vaidade que isso foi se terminando. E é um ministério importantíssimo para a continuidade da fé. Ele é muito importante, ele é essencial, assim como todos os outros. Então, precisa estar ligado, precisa acontecer a unidade. Às vezes ficam as pessoas nos lugares errados, fazendo aquilo que não era para fazer, e acaba atrapalhando a obra de Deus, né? Vamos lá. Eu já falei. Deixa eu voltar aqui.
Então, o mestre, vamos voltar para o mestre, tem o papel de formar discípulos. Né? É um dos papéis do mestre. E dar, isso foi eu que anotei, depois de tudo que eu li, eu dei uma resumida, né? E dar continuidade à cultura de Cristo, a ponto de não precisar ficar justificando coisas do tipo, você precisa deixar de fazer tal coisa, ou mude o seu caráter. Os cristãos devem viver o cristianismo porque são cristãos e possuem um legado em Jesus. Né? Então, tem que acontecer da gente ter a revelação de Cristo em nós, da palavra, ao ponto de não precisar mais. Porque a gente sabe, hoje em dia se fala em mimimi, né? Os mimimi. Tem tanta gente com tanto mimimi que não leva a nada. Não leva para lugar nenhum. E toda vez tem que ir lá, explica. Daqui a pouco diz, eu não entendi assim, faz de novo. Daí, e vai e vira uma roda viva. Então, a gente precisa tomar uma decisão, né? Mas o mestre é fundamental para nos ajudar nessa decisão. Por isso que todo discipulador ele tem um pouco de mestre. Isso se não tiver, a coisa fica feia. Fica feia. Tem que ter. Se eu não tenho isso, eu não posso me meter a discipular ninguém. Porque vai acabar só uma roda viva de problema em problema. E daí não muda, não acontece nada, porque não tem a revelação. Então, uma das orações que eu sempre falo, Cristo em vós a esperança da glória. Se Cristo não tiver revelado em mim, eu não tenho esperança da glória. Eu preciso ter a revelação de Cristo. E o mestre é um dos que ajuda para que isso aconteça. E uma das características assim, do mestre, ele consegue explanar um assunto e ficar interessante. Que nem não tem pessoas que vocês ficariam 4, 5 horas escutando. Essa é uma... Hã? Que? Não. Eu fico chata depois de um tempo. Tem? Eu acho que eu estava me dizendo. Então, o que acontece? E tem gente que tu não consegue ficar... 20 minutos passou e depois fica enjoativo, não é assim? Porque não tem o chamado do mestre. E daí explana de uma forma clara, que todo mundo consegue entender, e faz uma grande diferença. O mestre, ele tem... Facilitador de quem? Fala. Do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é uma revelação que vem do alto para a vida do mestre. Mas ele precisa estudar e precisa aprender. Tem coisas que é Deus que vai revelar e outras coisas que o mestre precisa buscar. Assim é para a vida de todo mundo, né? Mas específico para o mestre, ele tem uma responsabilidade muito maior com isso. Então ele entende de cultura, ele entende de vários assuntos. Tu conversa com uma pessoa, não sei se ela quer. Às vezes a pessoa pode ver. Tu fala sobre geografia, ela consegue desenvolver alguma coisa sobre aquilo. Fala sobre história, consegue desenvolver. Fala sobre carro, consegue desenvolver. Não tem gente assim. Então, isso é uma característica do mestre. Consegue captar os assuntos, né? Só que essa não é a principal função. O mestre ele não passa cultura. Ele passa a revelação da palavra. Mas, para tu poder chegar muitas vezes nas pessoas, tu precisa usar exemplo. Ou a pessoa vem, conversa, e tu precisa entrar no assunto. Senão a gente fica um ignorante na fé. Né? Diz, chega um cara, sei lá, dá um exemplo aí. Vem a Dilma conversar. O que eu vou falar com a Dilma? Mas eu preciso puxar um assunto, né? Então, geralmente, o mestre tem essa característica, assim. Tanto que hoje, para ser rabino, tem que ser advogado, tem que ser doutor, tem que ter alguma formação. Hoje em dia mudou, mas continua passando a mensagem. Só que não tem
tão integral esse ministério nas outras partes assim. Talvez em Israel seja. Eu não cheguei a ver sobre isso. Mas igual tem que ter conhecimento. Quando a Bíblia fala em conhecimento, né? Diz assim, o povo morre por falta de... E o que é esse conhecimento? Ler e estudar a palavra. Isaac conheceu Rebeca. E você sabia que é o mesmo radical, a mesma palavra? O que conheceu significava o quê? Intimidade. Então, o conhecimento não é aquilo que eu sei e o quanto eu sei, mas é a intimidade que eu tenho com Deus. Exatamente. Então, quando dizer eu tenho conhecimento, pode jogar no lixo, se isso não tiver com a revelação da palavra. Com a intimidade de Deus me revelando a palavra. Joga todo o teu conhecimento ralo abaixo. Não serve para nada, não muda a vida de ninguém. Então, quando alguém vier, agora você já pode falar. Ah, não, esse conhecimento aí não significa eu ler um monte de livro e saber. Significa que eu tenho que ter intimidade com Deus. Sabe decor, né, o diabo? Sabe tudo decor. Uhum. 40 anos, né? Ele ficou 40 anos, né? Uhum. Exatamente. E ele precisava, talvez, daquele conhecimento para poder chegar até lá. De novo, né? E então, assim, ó, tenta aprender, porque como é jornal, notícia do mundo, isso é importante a gente saber, gente. A gente precisa saber o que está acontecendo lá fora. E eu não estou dizendo novela. Quando eu olho jornal, internet, com notícias, principalmente sobre Israel e sobre esses países aí, palestinos, o que tem acontecido, quem é que está se aliando a eles. Isso é importante? A ONU. Porque vai aparecer o governo mundial e nós vamos ficar que nem bobos sem saber o que fazer. A gente precisa saber que posição tomar. E isso é através do conhecimento que eu preciso também ter fora. Fala. Quer falar? Ah, levantou a mão. Então que a gente não confunda isso. Eu preciso saber ser douto em algumas coisas, mas a minha principal revelação vem do alto. Porque o que eu vejo aqui, por que eu quis falar sobre o rabino e o discípulo, o mestre e o discípulo, a relação que tinha? Porque os discípulos aprenderam com alguém. Eles aprenderam. Então, a função de ensino é muito importante para mudar a vida da igreja. Então, a gente precisa começar a se mexer nessa área aí, né? E agora me veio porque quando eu perguntei quem é que tinha lido a Bíblia, quem não tinha, né? Porque, gente, não tem como. Não tem como a gente dizer que não lê, que não faz e não se interessa por isso. Como que eu quero que a igreja mude? Como que eu quero que ela se encaminhe para a vinda do Senhor? Como que eu quero que alguma coisa aconteça se eu não me comprometo com o que é básico? Se eu não me comprometo com o mínimo? Então eu preciso tomar uma decisão o quanto antes. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. Ele aprendeu com Elias.
e fez coisas maiores do que Elias, né? O interessante deles a gente fala muito sobre Elias, né? E Eliseu, ele fez coisas maiores do que o próprio Elias. A gente foi ler os feitos de Eliseu ali, ele é bem mais do que de Elias. Supere. Supere o mestre. Se tornar igual, fazer as mesmas coisas, mas superar. Coisas maiores farás. Então, vamos ver aqui. Então, o mestre ele tem a função de fazer o povo se persuadir pela palavra. Se persuadir. E com simplicidade e humildade. Porque não adianta nada botar as cadeirinhas da sinagoga, né, e ficar olhando de cima para aquele lá não é, né? Não sabe nada. Eu tenho a razão, só eu sei. Não fala isso, está falando bobagem. O mestre mesmo que veja que está falando bobagem, ele vai falar, não, deixa eu te ensinar então assim, ó, quer ver? Porque tem que entrar o amor. Porque a Vá falou isso sobre o pastor, né? Que todos os ministérios precisam ter amor. Porque se não tiver o amor, eu vou ser só lei, você só apontar dedo, e eu vou destruir com tudo. Eu preciso ter o amor como base para um ministério. Às vezes dá vontade de dar um pau em alguns. Com muito amor, assim, dar um soco guardado. O sinédrio não era dos romanos? O que era o sinédrio? Hã? Do sinédrio, não. Pode falar. Fala, guri. Hã? Na verdade, eu já li sobre isso, mas eu não me lembro exatamente o que é. Os rabinos? Uhum. Onde os rabinos... É porque hoje é feito na sinagoga. É. Mas lá, né? Porque como a sinagoga ela é espalhada, ela se espalha, pode ter só 10 judeus. Então ali é feito tudo. Tem a questão de divórcio, não é o rabino que faz. Ele pode estar presente assim, né? Porque daí seria o sacerdote. Várias questões. Eu não quis trazer, porque senão ia... julgar. Ficava, então, o Sinédrio como uma embaixada dentro do Império Romano. Mais ou menos isso. Era o lugar que tinha as leis de Israel, mas o redor era comandado por Roma. Uhum. Que barbaridade, né? Agora não vou mais esquecer o que é Sinédrio. Não, tem muito assunto. Eu quis dar uma resumida, porque eu fiquei quase louca estudando isso aqui, né? E agora o que eu vou resumir para dizer? Tem muita coisa. Então, é pelo ensino e a revelação da palavra que existe a permanência da raça de cristão. Então, acho que... Se tem mais alguma coisa aqui. Vai lá. Sim. De Roma. Uhum. Sim. A diferença é que se tu era
o judeu, ele é judeu, mas ele segue o judaísmo. E o católico, ele é católico porque é batizado, quando criança. Então, o batismo infantil, se a gente ler a história da igreja, a gente vai ver que aconteceu lá no início, porque antes era só adulto que era batizado. Mas por quê? Quem é que sabe? Porque era uma forma de manter cativas as pessoas. Tu foi batizado aqui, agora tu não vai mudar. Tu vai continuar aqui. E era só quem tinha grana também, né? Porque Jesus foi batizado com quantos anos? Se fosse para ser diferente, ele teria sido batizado antes, né? Então, por isso que se faz hoje a apresentação, né? Vamos apresentar. É isso que significa. Eu só estou consagrando meu filho para o Senhor. Mas o batismo é uma decisão individual. Então, isso foi uma artimanha para trazer poder para a igreja. E eu nem vou entrar nesse assunto porque Estado e igreja nunca deu certo. O que é o Estado? O que é o Estado quando a gente fala em Estado? É o conjunto, né, de leis, né? É o poder. Então a igreja nunca não foi criada para ter o poder sobre o Estado. Senão Jesus teria ido para o palácio e não para o templo. Deu esses dias de tarde, né? Eu estava lá no meu cunhado e eu vi que estava. Tragédia. É só a gente olhar hoje. Eduardo Cunha é cristão. E, infelizmente, envergonha o nome de Jesus, né? Daí não adianta nada se batizar lá no Jordão, né? E lá na fonte, lá se batizar. E tem vários outros, né? Se rebelando contra uma autoridade no ato do impeachment, por exemplo. É bem sério. Uma usou o nome de Deus lá e o marido foi preso no outro dia. Ela era católica, né? Tinha um terço. Não importa. Então, é muito sério. Foi o que o Leandro pregou e já fala há muito tempo. Para quem anda perto aqui de mim, eu trabalho na prefeitura, gente. É horrível, muito difícil. De vez em quando tem que pedir perdão. É difícil. Se dispersou. Foi quando as 12 tribos, né, se acabaram quando destruíram a primeira vez o templo, não foi? Teve uma que ficou só as 2 tribos, né? Foi antes de Salomão, ou com Salomão, que dividiu o reino do norte e do sul. Foi depois de Salomão? Diz que aquilo também é contado pelos judeus, esse episódio aí, é contado para dizer, olha o que aconteceu. Quando não foi passado o conhecimento, o povo dizimou, acabou. E daí eles trazem isso como um ensinamento hoje, é ensinado também para que não esqueça do que aconteceu. Legal ter falado isso. Eu não tinha colocado aqui para não confundir a mente, mas eu cheguei a ler também sobre isso. Eu vou ler algumas passagens que falam sobre mestre, tá? Atos 13:1. Não precisa abrir, eu leio aqui, vocês anotam. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. Daí o outro é 1 Coríntios 12, 28 e 29.
A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Ou seja, Deus dá para cada um, mas aqui 1 Coríntios 12, 28 e 29. 1 Timóteo 2, 7. 28 e 29. 1 Timóteo 2, 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quem é que fala? Em 2 Timóteo 1, 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, tem várias passagens que falam sobre mestre. Fora nos evangelhos. Gente, eu tinha bastante coisa para falar. Mas é por aí. Não precisa mais.